Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Ponta. Esse é o primeiro de 2022. Eu espero que vocês gostem do que vocês vão assistir aqui. Nós vamos discutir com o pessoal dos bastidores informações a respeito da construção do site do Papo de Ponta. Eu agradeço quem nos ouve através das principais plataformas de podcast, quem nos assiste no YouTube, quem nos assiste no Facebook. Vamos falar sobre esses assuntos e muitos outros. Espero que todo mundo esteja conosco. Vamos em frente. Bom, gente, hoje a gente vai bater papo aqui sobre um assunto, uma definição ali, uma decisão que a gente tem que tomar. Na verdade, como a gente vai executar daqui para frente alguma coisa. Eu vou pedir para o pessoal se apresentar rapidamente e quem quiser saber mais detalhes sobre a vida de cada um, tem os bastidores do último papo de ponta que foi feito no ano passado, né? Então a gente tem lá o especial de bastidores, aí vai ter com mais detalhes, mas aqui eu queria que cada um se apresentasse rapidamente para quem está conhecendo a gente agora, tá bom? E dessa vez a gente vai começar pela Laís. Laís, gestão. Sucinta. Gabriela, trabalho na área do marketing. E pessoal, eu crio conteúdo aqui também, faço edição de vídeo. Meu nome é Michael. Anderson, ilha de edição, como vocês estão vendo. O Anderson foi um dilema pra gente, porque eu queria que todos nós estivéssemos aqui conversando na mesa, só que, e aí, quem que cuida da lojinha, né? Então ele ficou ali, a gente tem um jeito de também conseguir colocar. Isso, a próxima vez eu vou colocar mais uma câmera para ficar filmando só a ilha. É verdade. E a gente tem essa situação que é né, muito equipamento para operar, né? Bastante complexo agora, nesse novo formato. E o Anderson está cada vez se aperfeiçoando nisso e a gente vai tentando avançar. E eu quero saber quando eu for entrevistar o Anderson agora, quem é que vai ficar lá? O Michael vai ter que dar uma força. Você é o diretor, né? Deixa comigo, Anderson. Eu levo a ilha, eu levo a ilha de edição para cima da mesa, não vou largar ela. Bom, qual é o tema da nossa conversa aqui? A gente vai fazer um site para o Papo de Ponta, um site especial para o próprio podcast. E eu queria debater com vocês sobre essas coisas, porque nós já estamos, esse aqui é o 14º episódio nosso, né? Primeiro do 2022, né? Primeiro 2022. E o Michael tá apavorando nos cortes agora, então se cada edição sair ali uns 5, 6 cortes, a gente vai ter aí, sei lá, muitos vídeos para colocar lá. E eu acho que já vai começar a entrar em conflito com o conteúdo dos cursos, vai começar meio que ficar confuso para quem for visitar o site do Tecnoponta, entender o que é, onde começa o papo de ponta, onde começa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um site específico para o papo de ponta. E é um site para um podcast, né? Então, eu queria que a gente conversasse aqui um pouco sobre ideias, né? E eu queria saber, primeiro eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham dessa situação? Vocês acham da gente fazer um site só papo de ponta, né? Livre para falar, e quem quiser. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que o Papo de Ponta ele está crescendo muito. E eu acho importante o podcast ter as suas próprias redes sociais e você fazer essa difusão de conteúdo, né? Então a gente vê as principais plataformas de podcast, não, os principais canais de podcast tem seu próprio Instagram, tem seu próprio canal no YouTube, inclusive tem o canal de cortes, né? E tem o canal do episódio completo. Mas até agora eu não vi um que tenha um site. E eu acho que isso seria interessante para centralizar todo o conteúdo. Eu acho interessante a gente fazer essa separação, né, da marca Tecnoponta, que é a empresa institucional que vende os cursos, do conteúdo de valor que a gente cria para a internet. Então, a pessoa que quer realmente se educar, que quer estar atualizada com as coisas, ela vai lá no Papo de Ponta e, através dessa marca nova que a gente criou, a gente direciona a galera para o Tecnoponta para quem tiver interesse. Eu acho que é bem interessante. O Emerson fez uma citação no Podosfera Nipo Brasileira, foi justamente isso, que enquanto todo mundo está se preocupando em colocar todos os áudios e vídeos em plataformas de terceiros e ninguém tem poder a nada, e o site seria a melhor ferramenta. A gente está indo para esse caminho, né? Gabi, deixa eu só fazer uma correção. A gente não vai criar um canal separado para... É só o site. Só o site. Por quê? Porque assim, como que eu imagino inicialmente? A Tecnoponto é uma escola de tecnologia, uma escola de cursos profissionalizantes. Então é natural que quem procure a gente
venha para aprender. Esse é o nosso objetivo aqui, ensinar as pessoas a novas tecnologias e tal, algumas profissões, então esse é o nosso trabalho. Só que existem canais que têm uma característica e tem canais que têm outra característica. Por exemplo, ninguém vai para o Facebook com o objetivo de aprender. A pessoa vai para o Facebook ali com o objetivo de fazer algum entretenimento, mesma coisa no Instagram. Então, a presença da Tecnoponta no Facebook e no Instagram, sim, vai com papo de ponta. Mas quando o site Tecnoponta não, o site Tecnoponta é um e-commerce. É um site focado na venda do treinamento, na matrícula, na verificação de presença. É uma ferramenta para comércio eletrônico e uma ferramenta para as pessoas operacional, secretaria, pedir certificado, tem uma característica. Então, no caso do site especificamente, a gente vai para um site específico do Papo de Ponta, mas a gente não vai criar um canal para cada um, para ele, entendeu? É uma questão de separação, né? De conteúdo, de conteúdo e venda, na verdade. Aí fica o né? meu Então centraliza tudo, né? A separação do site da Tecnoponta com o Papo de Ponta não faz parte de uma estratégia? E que essa estratégia também no futuro vai se levar para, depois do site, uma separação também das mídias? Vamos lá. A primeira estratégia que eu imagino que você possa estar falando é de SEO, mas não. Não. Tô falando de estratégia de negócio mesmo. Não, o Papo de Ponta é um produto da Tecnoponta. O que você está falando, ou eu estou pensando que você está falando, é de que ele possa crescer mais do que a escola e virar um canal que tem uma escola. Isso não acredito que vai acontecer, entendeu? A estratégia não é essa. A estratégia não é de separar para ele poder ter uma vida independente, não. A estratégia é separar para dar conforto para o aluno, ao assistir o nosso material, saber que aqui ele vai escolher o produto e aqui ele tem conteúdo para entretenimento. Para consumir, entendeu? né? Ok, então quando nós formos fazer a divulgação do produto Papo de Ponta, produto conteúdo, né, informação, a gente vai fazer isso nas próprias mídias da Tecnoponta. Então é como se a Tecnoponta estivesse divulgando, na verdade, a informação, o conteúdo. E através disso que a gente vai fazer a venda dos nossos produtos. A Tecnoponta é a grande patrocinadora de tudo isso. Sim. Com respeito a todas as proporções, a Tecnoponta é a Rede Globo e o Papo de Ponta é o Globo Esporte. Entendeu? Então, com respeito a todas as proporções, você não vai acessar o site do Globo de Esporte, você vai ter lá o site da Globo, entendeu? Então a gente vai ter um site para o Papo de Ponta, vai ter o domínio, vai usar, mas ele vai acabar ficando ali dentro do ambiente da Tecnoponta. Como se fosse uma sessão diferente, só que num ambiente separado. É mais ou menos isso, né? É isso aí, entendeu? Então, quando a gente entra no site Tecnoponta lá, a primeira página tem lá aquele console onde a gente que é mais diversificado, a gente mostra, aqui tem uma promoção, aqui tem um curso, aqui tem uma curiosidade do blog, e aqui tem um episódio de Papo de Ponta. O anúncio disso lá vai continuar. Só que quando você cai para o Papo de Ponta, ele vai ter um ambiente mais estruturado para as pessoas que gostam do assunto que a gente discute, tecnologia. De repente tem alguém que fala assim, não, eu não quero fazer um curso, mas eu gosto do que eles falam. E aí segue a gente nesse ambiente que é focado nisso, entendeu? Até porque eu acho que a mídia principal do Papo de Ponta é o próprio Spotify, que a gente já tem um canal do Spotify próprio para o Papo de Ponta. Então, acho que nem valeria tanto a pena a gente segregar ainda mais o Instagram, Facebook, sendo que a gente é um podcast. Eu acho que nos agregadores, não só Spotify, mas em todos os agregadores de podcast, lá é exclusivo o Papo de Ponta, entendeu? Mas quando a gente vai para o ambiente web, um ambiente para o pessoal consumir conteúdo, dados, aí a gente já vai falar isso um pouco separado um do outro. Mas é uma forma de conseguir também organizar mais a quantidade de conteúdo que a gente vai começar a colocar, né? Porque senão vai ficar lá, o blog, por exemplo, da Tecnoponta, ele é um ambiente onde a gente tem conteúdo diversificado sobre todas as profissões, mas é um conteúdo texto, tem uma característica. Quando a gente vai para o áudio, os agregadores são específicos para o Papo de Ponta. E aí, quando a pessoa quer ver os vídeos, né, vamos falar o videocast, né, porque tem uma grande confusão, o pessoal não sabe diferenciar podcast de videocast, aí vai ter um site exclusivo para ele. Videocast é o que a gente está fazendo. Sim. Agora. Depende. Se a pessoa estiver escutando a gente no Spotify, ela não está entendendo Estamos isso. fazendo os dois, o podcast e o videocast. A tendência é que o videocast, no final, tenha uma aula explicando alguma coisa, mas a parte do podcast termine ali um pouco antes, entendeu? Sim. E aí, o que eu queria falar com vocês? Primeiro, a respeito dos cortes que nós estamos fazendo. Vocês viram o último que o Marco fez? Eu achei muito legal.
Qual? Os bastidores mesmo. Foi sobre os bastidores, mas não especificamente o conteúdo, especificamente o formato final do corte foi com... Não vi. Não vi ainda Eu também. vi o do O que é Porta, que eu achei muito bacana. Uhum. Eu vi o do seu Carlos também, mas Sim. se teve algum outro desse eu não vi. Não é o conteúdo do corte. É o o estilo formato do que corte. ficou a entrega final do produto corte. Só fez um, entendeu? Não vi. Depois eu mostro pra vocês. E quem estiver escutando vai lá no site do Papo de Ponta, que vai estar lá o corte que Isso. ficou bem legal. Ou no nosso canal no YouTube. Quando esse primeiro episódio for lançado, o site já vai estar no ar? Eu acredito que não. Não, ainda não, né? Mas vai estar no site Tecnoponta. Ah, então Vai tá estar no bom. YouTube, né? Então, O sim, site. Sim. O corte vai estar no YouTube. Eu acho que uma coisa que a gente precisa também começar a aplicar é um hashtag Papo de Ponta. Porque em qualquer lugar do Google que você colocar um hashtag Papo de Ponta, ele vai buscar em todas as mídias que tiver esse hashtag. Então a gente pode também reforçar o hashtag Papo de Ponta em todas as publicações. E aí você busca com facilidade. Sim. Sim. Boa. A estratégia de conteúdo, a estratégia de conteúdo que você estava falando é o seguinte: o Papo de Ponta não tem compromisso para vender curso. A gente não faz propagandas de curso assim, vem aqui, faz o curso. Às vezes sai porque é natural, porque chama um professor. O professor Aí não está tem ali. como, né? Às vezes sai, às vezes tem essa situação. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é gerar conteúdo para as pessoas consumirem o conteúdo. Só que é natural, né? Nós temos uma escola, essa escola tem os professores, eu chamo os professores, e aí é natural. Essa equipe aqui, por exemplo, é uma equipe de marketing. Marketing do quê? Marketing da escola. Então, esse é um produto para fazer o marketing da escola, é natural. Mas, por exemplo, a gente não pode se apaixonar pelo produto também nesse nível de começar a esquecer o porquê que ele existe. Exato. Sim. Entendeu? Só uma observação sobre o Papo de Ponta, né? Que é muito interessante. Serve para as pessoas que às vezes querem fazer um curso e não sabem muito bem qual curso precisa fazer. Por exemplo, a gente tem aqui na Tecnoponta gestão predial, a gente tem administrador de condomínios, a gente tem zelador e a gente tem porteiro e controlador de acesso. E são 4 cursos, 4 profissões próximas. E às vezes os alunos ligam aqui procurando um curso e às vezes precisa fazer um curso de administrador e acha que é o curso de zeladoria, ou vice-versa, enfim. E as meninas das vendas já começaram a falar, olha, foi feito um podcast com um professor de zeladoria e dá uma olhadinha lá, assiste, escuta o que o professor fala, o que você aprende no curso, qual é a área de atuação, e assim o aluno ele se inteira melhor no curso, na profissão, na atuação, e vem direto do professor. Então, Uma assim, ótima ferramenta, uma né? ótima ferramenta. Ele aprende mais sobre a profissão, sobre a área do que o curso em si. Sim, ele aprende, ele vê por cima o que ele vai aprender no curso, assim, o professor fala por cima, né? Por exemplo, a área de atuação, quais são as principais diferenças, às vezes, entre uma profissão e outra. Justamente Mas porque é o muito bom. objetivo do Papo de Ponta é a gente trazer as novidades sobre a tecnologia, sobre a área de atuação daquele profissional, né? Daquele ramo, não necessariamente sobre o curso em si. Sim. Isso é um bônus que a gente acaba trazendo eventualmente. Quando fala de uma coisa, acabando esbarrando na outra. Sim, né? muito próximo. A gente traz um professor e não quer que ele fale sobre o curso dele. Isso é Sim. muito, muito óbvio. Mas a gente sempre tenta aqui no Papo de Ponta falar sobre o ramo, né? Sim. Trazer conteúdo sobre a área. Então, por isso que elas usam na venda, para a pessoa entender Isso. se é aquilo que ela quer para a vida dela. E tem outra coisa, né? O Papo de Ponta ele também tem uma outra característica legal que é o debate, né? É o debate de ideias, é a discussão de determinados pontos diferentes. Então, isso também, para quem gosta de um determinado assunto, alguma coisa mais específica, vai encontrar lá alguma coisa mais voltada ao nicho dele, ao ramo dele, à área dele, e com coisas que vão levá-lo também a refletir. Não é simplesmente, né, receber uma informação fechada e ter que ficar com aquilo. Ele vai ouvir e vai ter a condição de refletir e tirar a conclusão dele, né? Que é algo fundamental. Nós tivemos uma situação que foi recentemente, teve um papo de ponta sobre IoT, sobre a internet das coisas, né? Polêmica. Polêmica. Até hoje. Tem corte. E aí o que aconteceu? Não, o pior que o professor veio falar comigo. Poxa, Qual foi o corte? A polêmica foi o corte. Falou, pô, vocês estão gerando polêmica? Aí eu falei, não, é que a gente tá pegando os trechos que a gente acha legal da discussão para poder evidenciar, porque o que acontece? A importância do corte é o seguinte, a pessoa vai lá no YouTube,
olha o vídeo, 1h40. Ninguém tem esse tempo de experimentar 1h40, né? Então, mas tem um outro que tem 2 minutos. Fala, esse aqui eu quero ver. Aí aqueles 2 minutos interessou. Aí ele já vai para um que tem 10. Aí ele vê 2 cortezinhos ou 3 de 10 minutos. Fala, pô, eu vou assistir esse negócio aqui no sábado. Aí ele pega aquela 1h40 e faz. Então os cortes, eles são aquelas áreas mais que pode chamar atenção, né? Nós debatemos sobre esse assunto aqui. E o professor falou que a Alexa não era a IoT, que ela era inteligência artificial. Quando o professor fala isso, ele não está dizendo que ela não é uma coisa que tem acesso à internet. Ele está dizendo que ela não foi feita com esse objetivo. O grande protagonismo da Alexa é a inteligência artificial, e não especificamente manipular coisas na internet. Ou ser manipulada pela internet, né? É óbvio que ela é uma coisa que está na internet. E é óbvio que tudo ali, que a gente estava falando naquele dia, era sobre a internet das coisas. Mas o foco da Alexa, ou seja, no componente de internet das coisas, ela entra para poder acrescentar. Mas isso já virou uma polêmica da discussão dos 2 professores ali sobre o que era e o que não era. E aí os cortes são legais por isso, porque ele vai gerar essa discussão, né? E a palavra polêmica chama atenção hoje, né? Um pouco. A gente até podia colocar, nesse caso específico, que já gerou polêmica, sem ter a palavra polêmica, colocar a palavra polêmica. Já funciona, né? Já que funcionou bem. Bom, e agora, mas assim, eu vou explicar para vocês qual foi o que fez a gente pensar nesse passo. Todo mundo que produz conteúdo para a internet, geralmente escolhe uma mídia, até por capacidade financeira de manter tudo ao mesmo tempo. É difícil, né? Escolhe uma mídia ou 2 e tal, e faz bem ali, né? Ou então a pessoa faz um sobrevoo em todos os canais e faz uma série de coisas. Só que o que as pessoas precisam entender, e é onde eu quero chegar, é que esses lugares não pertencem a essas pessoas. Por exemplo, eu tenho o meu canal no YouTube. Não, você não tem o seu canal no YouTube. Você participa de uma parte de um site do Google chamado YouTube, e lá eles deram um espacinho para você que você chama de seu canal. Tanto é que existem diversas regras que você pode ser facilmente banido por várias coisas. Você não tem autonomia nenhuma nessas mídias sociais. O o conteúdo pode ser excluído, você pode ser bloqueado, a sua o conta teu pode ser deletada. O conteúdo ele é verificado antes de ser postado. Exato. Ele tem o poder de vetar. Não, Sim. isso não pode. Quer ver? Eu acho que é engraçado que assim, os mais velhos, como o Emerson, ele vai lembrar que o Yahoo sumiu. Ninguém nem sabe o que é Yahoo. Vocês sabem o que é Yahoo? O KD? Não. Cadê não? E o pessoal que tinha um canal no Orkut? O Orkut. Eu cheguei a ter canal. Então assim... mas eu quis fazer uma analogia, né? Era o nascimento da Gabriela. O primeiro ano da Gabriela. Ela vinha desse tipo também, não. Mas é importante que assim, a gente viu muitas das mídias fortes nascer e depois morrer. Sim. E a gente acredita, eu acredito que um dia pode acontecer com o YouTube, pode acontecer com o Facebook, pode acontecer com o Instagram. Aliás, o Facebook está acontecendo, que agora vai virar meta, né? Outro corte com polêmica agora. O Facebook vai morrer. O Facebook vai morrer. Sabe uma coisa que é interessante? Facebook é coisa de velho. Eu falo assim, se vocês estão assistindo essa conversa aqui nossa no YouTube, é porque eles não cortaram a gente de ter falado mal deles. Nesse momento. Mas eles não cortaram o Facebook, Meta, vai deixar a gente entrar, porque aí já pega o outro, já pega o rival. A gente não entra no Facebook. Então, aí o que acontece? Deixa eu explicar para vocês qual é a estratégia, como a Laís sempre fala de estratégia, é assim. Quando a gente fala de estratégia e de marketing, existem os 4 P's do marketing. Até vou falar quais são os 4 P's, porque lá na palestra, no podcast no Japão, eu falei só 2 e ficou no ar, né, Anderson? Então você tem lá, produto. Qual é o nosso produto? O nosso produto são os cursos. Esse é o nosso produto. Aí tem lá o preço. Tem estratégia de preço. A gente faz a verificação no mercado, o custo de aula do professor. Em relação ao preço, o nosso preço ele é diferenciado, porque os nossos cursos são ao vivo, não é curso gravado, que é mais uma apostila em vídeo, né? Nosso curso é curso ao vivo, você vai falar com o professor ali, então o preço é diferenciado mesmo. Depois você tem a promoção, que é a estratégia do que você vai comunicar, como a gente está agora, por exemplo, falando sobre essa parte de planejamento, janeiro e tal. É mais gestão para startups, infoproduto, que é uma que a gente vai veicular bastante agora. E tem um outro P que eu deixei por último de propósito, que é a praça.
Veja, a praça é o seguinte, onde você vai se posicionar no mercado? Eu não enxergo nenhuma desses canais, nenhuma dessas mídias que você tem, nenhuma dessas plataformas como sendo o seu estabelecimento. Eu enxergo como sendo a praça, e é uma excelente praça. Então, por exemplo, primeiro eu vou me estabelecer, vou montar minha lojinha. A minha lojinha é o website. Aí eu crio meu site, que é a minha lojinha, e aí eu vou para a praça divulgar o que eu estou vendendo na minha lojinha. Aí sim, todos os canais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, são as praças, o local onde eu vou divulgar o meu estabelecimento. E o meu estabelecimento, mesmo sendo uma .com, é o site. Se vai ter uma empresa física ou não, aí já é outra coisa. Mas ter o local onde eu posso colocar o que eu quiser sem ter cortes, ter o local onde as regras eu mesmo crio. Por isso que eu acho importante a criação do site, entendeu? Sim. Porque é um local onde eu não tenho que me preocupar com as regras. Se você falar alguma coisa que é contra a regra A ou B, eu falo e a gente coloca lá no nosso próprio local, o nosso estabelecimento. A gente já faz isso no site Tecnoponto. Só que vamos criar um separadinho para ficar mais robusto ali, né? Ficar mais organizado, só pela questão da organização, entendeu? Então eu não sou contra você. Teve uma participante lá que perguntou, poxa, você acha importante ser exclusivo? Não, foi o Juca, se não me engano. Você acha importante ser exclusivo de tal canal? Isso é legal, não é legal? Eu acho que se for para ser exclusivo, seja exclusivo do seu próprio site. Se for para escolher, vou trabalhar só com um canal, é o seu canal. Ou seja, aí seu mesmo, né? Que você foi lá, fez o registro, tá no seu nome, tem o seu CPF, seu CNPJ, é teu patrimônio, você tá seguro ali, colocou ali, é seu. Aí começa a produzir coisas e colocar ali, e a estratégia de divulgação, tanto que os agregadores de podcast, eles só falam onde está o podcast, eles não hospedam o podcast. Aí o pessoal que produz podcast que não tem o próprio site, acaba tendo que ter um outro serviço que é onde ele coloca o podcast. E aí surge uma indústria inteira, fala, olha, coloque o seu podcast aqui que eu já distribuo nos agregadores com RSS, entendeu? Para você ver a importância de você ter o seu próprio local, entendeu? Aí é por isso que a gente está dando esse passo, para falar assim, não, esse aqui é nosso estabelecimento. Isso tudo que você falou dá um corte muito bacana. Eu tava aqui, deixa eu falar. Eu aqui concordando. Pô, boa aula. Não, mas é só tô dando os porquês. A ideia do Papo de Ponta é esse mesmo. Sim. A gente tem um porquê fazer as coisas, a gente vai dar um passo e vai explicar por que vai fazer. Agora eu queria puxar outro assunto com vocês, né? Quem vai fazer o site? Nós. Mas aí como funciona isso? Eu costumo dizer que esse negócio de chamar o sobrinho para fazer o site não é bom. Essa história nós vamos escutar em todos os podcasts. O único site que o sobrinho fez, que eu vi que ficou perfeito, foi o do meu tio. Com certeza. Né? Agora, por quê? Qual que é a diferença do sobrinho fazer e de uma empresa profissional fazer? É porque agora existem regras, não é mais brincadeira. Agora existe LGPD, existe agora gente querendo atacar de tudo quanto é lado. E aí você tem o seu site, que você é responsável por aquele conteúdo. Aí tem um ataque hacker que rouba um dado de um cliente e expõe. Então você responde pela LGPD por conta daquele cliente. Então hoje é muito perigoso você pegar e ir para o mundo digital nesse nível de exposição e com essas regras e com esses riscos na mão do sobrinho, entendeu? É por isso que eu não acredito que seja legal. Outro corte aí. Polêmica. Polêmica. Não faça com o sobrinho. Se quer fazer com o sobrinho, manda o sobrinho para Primeiro tem que ser meu tio. Pra você fazer com o sobrinho. Não, manda o sobrinho para Tecnoponta, aí ele vai aprender todas as regras do negócio, como funciona, vai aprender como fazer, vai aprender a legislação. Vai ser meu aluno, inclusive. Então, aí depois que acontecer isso, aí sim. É porque a Laís fala que vai ser o aluno dela, assim, a Laís ela não é desenvolvedora de código. É que já se... Na internet, quando a gente começou lá em 1998, eu dei o primeiro curso de desenvolvimento web aqui na Tecnoponta em 1998. Pensa isso, assim, no século passado.
Agora a gente pode falar que a Gabi não estava viva. Isso, agora é, a rei sim. desse século. Então, o que acontece? Naquela época em que eu dei aula de web, era totalmente underground, era uma coisa assim, totalmente startup. Então, o pessoal que ia começar a atacar não tinha nascido ainda, né? E o pessoal e a legislação, ninguém dava bola pra gente, era como se fosse brincadeira. Veja, mas nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Um pouco mais. Para 300, né? Acho, uns 20... Quase. Um pouco mais. Um pouco mais. Fala 300, um pouco mais. Leônidas. Leônidas, um pouco mais. Então, aí o negócio é o seguinte, naquela época nós estávamos desbravando isso, hoje não, hoje existe uma indústria inteira com legislação, com riscos, então é legal, você quer fazer, aí ela, isso que ela faz, ela dá um treinamento aqui, que é de gestão de sites profissionais, e aí ela utiliza uma plataforma que já está consolidada. Eu já fiz esse curso, recomendo. Muito bom. Você vai sair capacitado de fazer o seu próprio site. Opa. E você entende as diferenças que a gente estava Mas conversando. só uma pergunta aqui, que é uma pergunta que a nossa audiência provavelmente vai fazer quando escutar aqui esse nosso papo. A Tecnoponta faz site? Não. Mas aí o Michael trabalha na Tecnoponta e pode explicar melhor o que vai acontecer. Você sabe o que aconteceu? Atenção aqui, ó. É pra eu responder mesmo? Pode falar a verdade, a gente tem que omitir alguma coisa. Não, vou falar a verdade, Verdade, né? sempre. Óbvio. A Tecnoponta ela não faz o site, embora ela ensine, ela capacite os alunos a fazerem, construírem, como a gente já falou aqui. Mas nesse caso específico, a gente vai partir para uma empresa especializada? Sim. É isso? Sim. Especializada profissional, Sim. Sim. obviamente. Com quase 30 anos de experiência. Aí já foi um pouco, aí é um pouco menos. Não, eu vou contar essa história. É importante fazer um link, mas eu estou dizendo também da idade, né? Que você também escreveu muito num bloco de notas, quando não tinha ferramentas. E muita gente fazia sites escrevendo só no bloco de notas. Depois surgiu o front page, Isso. e aí depois surgiu o Dreamweaver. Dreamweaver, e hoje a gente tem ferramentas no mercado que não necessariamente você tenha que saber mexer nessas ferramentas. Só que eu tenho uma consideração para fazer sobre isso. Primeiro, assim, explicar melhor esse negócio da empresa de fora, que é terceira. Essa empresa de fora é uma empresa que surgiu aqui dentro, né? Então, é uma empresa que surgiu aqui dentro há 23 anos atrás, e aí ela é formada por... Eu coordeno o trabalho lá, sou a pessoa que deu aula aqui durante 10 anos esse assunto, e lá, todo mundo lá é aluno, já foi aluno da Tecnoponta, primeiro se capacitou aqui para depois chegar lá e ter algum tipo de conhecimento para poder trabalhar com isso. E eu sou da época em que a gente realmente fazia, e não a gente pegava a coisa pronta lá de fora e usava e ficava refém da tecnologia que vinha lá de fora. Então a gente realmente chegava ali no zero e fazia. Então o que tem lá, não é essa... Porque hoje tem muita coisa gratuita na internet, né? Vou pegar lá o WordPress e vou fazer. Mas aí se é gratuito, pode ter certeza que o produto é você, né? Então, se você está usando gratuito, eles estão te usando de algum jeito. Essa plataforma não, seus dados não serão expostos e tal, porque realmente foi produzido 100% no Brasil com tecnologia que foi, nesses 20 anos, desenvolvida a partir do conceito que foi feito aqui na Tecnoponta, entendeu? Então, é uma empresa de fora com o conceito de dentro. Então, eu confio porque eu tenho lá um pezinho lá, um pezinho aqui. Um pezão, né? Sim. Quase os dois. Aí já mudou, né? Como é que eu vou botar... Fico dando saltinhos pra lá e pra cá. Né? Tá certo. Ele tá quase no amarelinha. Segundo com os dois pés num dia, na terça com o pé no outro. É bem difícil pra mim, porque eu gosto muito do que acontece lá, né? Eu gosto muito de produzir tecnologia e lá, pra mim, é o lugar que eu mais gosto de produzir coisas. E a gente vai falar o que é o lá, não? Eu tô pensando nisso aí também. A gente tá Eu falando tô em lá, dúvida, não lá. sei até que ponto que eu posso perguntar. Hoje saiu na mídia uma senadora que ela fez um comentário que se isso não for isso, eu não vou contar com isso. Então eu prefiro falar com isso e então é tudo isso. E ninguém ficou sabendo o que era o isso. E onde é o lá, então? No backsite. É isso? É isso?
Entendi. Não, a gente vai fazer no backsite, óbvio, né? Porque a gente vai controlar o processo do começo ao final. E se precisar de reforço, a gente já leva mais gente daqui para lá. Só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, você então trabalha no backsite, é isso? Eu trabalho nos dois. Nos backsite, Tecnoponta, não tenho. Essa que é a amarelinha. Eles vão ter que escutar o Papo de Ponta número 10, a entrevista do Emerson, e escutar a história toda. Mas, basicamente, o backsite é a empresa de desenvolvimento de software responsável pelo desenvolvimento do site do Papo de Ponta. E também do site Da da própria Tecnoponta. E Tecnoponta. da Isso, intranet da da própria- Tecnoponta, e do é, aplicativo da quem É a Tecnoponta. conhece- empresa responsável pelos desenvolvimento Quem já do entrou site. no site da Tecnoponta antes e conhecia a estrutura, se entrar hoje vai ver que mudou bastante coisa É e isso foi trabalho do do backsite. backsite, que inclusive a gente vai usar a mesma tecnologia. Sim, mas sabe uma coisa interessante? O site anterior da Tecnoponta também nasceu naquela época, entendeu? Então, por exemplo, quando eu dava aula aqui, ó, o Backsite é uma startup que surgiu aqui. Hoje não é mais uma startup, tem 23 anos, mas nasceu aqui dentro. Então, na época em que ele nasceu, a gente também produziu o site Tecnoponta. Só que quando eu saí da Tecnoponta 13 anos atrás, aí perdeu a conexão com a startup de desenvolvimento de sites. Eu me lembro, olha só que negócio maluco, vocês vão entender. Que o site Tecnoponta, o Rogério que certamente vai assistir esse episódio vai lembrar, o site Tecnoponta eu fiz por um monitor de LCD. Eu nem sei o que é isso. Eu também não. Ah, Monitor de computador. Os monitores eram aqueles de tubo grande. Entendeu? Aquela geladeirinha Isso, o monitor era eram aqueles monitores de tubo. Todo mundo tinha aqueles monitores. E a Tecnoponta, como sempre, o monitor, a Tecnoponta como é inovadora, ela comprou os monitores todos de LCD e eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, Rogério, eu faço o site inteiro para você, só quero um. Você tem uma noção? E aí ele falou, pode fazer. Aí eu fiz. Isso foi que ano? Ah, cara, deve ter sido no ano 2000, 2001, no máximo, entendeu? Foi bem assim, tem aí 20 anos, entendeu? E aí eu peguei e fiz o site Tecnoponta por um monitor de LCD. Legal. Entendeu? E aí o Rogério vai lembrar dessa troca que foi feita. E era daqueles branquinhos que estavam na recepção até recentemente. Lembra, Anderson? Sim. Passava a mão embaixo assim, e era mó chique. A minha sala lá no backsite era a única que tinha monitor de LCD. não era widescreen, como a gente usa hoje. Não, quadradinho. Mas eu gostava muito. Era a evolução do tubo, né? Mas ele representava alguma coisa. Bom, E muitas pessoas vão se identificar com essas histórias, Emerson, porque a gente... Hoje a tecnologia ela está muito fácil, né? sim. Eu conheço empresas que teve que investir dinheiro de carro para comprar computador e estabilizador para montar uma estação de trabalho. Eu lembro que o e-commerce, Anderson, você vai lembrar também de um cliente nosso lá, não vou citar nomes porque a gente não pode fazer propagandas para outros aqui dentro, né? Que não seja o backsite até que no ponta. Ou seja patrocinador. Ou seja patrocinador. Se quiser o seu nome na mesa, tem que patrocinar. E aí, esse cliente lá, e aí eu tô falando da experiência do desenvolvimento de sites lá, né? Esse cliente lá, ele era para fazer um e-commerce e eu dei o preço para ele, ó, isso aí para desenvolver isso vai ficar X mil reais. Ele falou, pô, isso é um preço de um Corsa. Eu me lembro do carro que ele falou, isso é um preço de um Corsa. Eu falei, então vamos rever o seu projeto para ver se a gente consegue um Fusca. Lembra, Anderson, disso? Aí ele falou, não, eu quero um Corsa, pô. Pô, você tá querendo o quê, né? Bom, aí qual que é a novidade? Qual é a novidade desse nosso papo aqui, que vai acontecer? Hoje a gente está falando do porquê que a gente vai fazer um site específico para o Papo de Ponta. Não tem nada a ver com falar sobre o backsite, né? Isso aí é uma coisa que acontece naturalmente, porque a gente vai... Foi uma consequência. O nosso papo aqui está falando a respeito da importância de ter um site. E aí, como eu tenho poder de decisão lá também, eu posso expor o procedimento que vai ser feito lá aqui. Então, nós vamos fazer 24 episódios explicando todos os passos da construção do site Papo de Ponta. Então, para quem faz podcast e quiser ter um site, não precisa fazer com backsite, porque a gente está falando que é para fazer com backsite, mas pelo menos vai entender os passos direitinho que precisam. Conceito, né? Processo de cada passo, onde vai, etc e tal. E nesse momento, o nosso momento aqui é de brainstorm. Nós estamos aqui conversando, que é para
geraram assim, existia um problema. Por que a gente vai nessa linha? O problema é que o Papo de Ponta, se ele é um podcast, ele está inserido num canal emprestado do site da Tecnoponta, que não lhe pertence, vamos imaginar dessa forma. E é o que acontece com a maioria dos produtores de podcast. Eles têm lá alguma coisa em algum lugar que não é deles. E aí seria uma incoerência nossa a gente falar que cada produto tem que ter o seu próprio site, né? Sim. E o site, porque essa ideia veio justamente depois que a gente fez lá a primeira semana da Podosfera Nipo-Brasileira, e eu falei da importância de você ter o seu próprio site. E eu saí daquela reunião e falei assim, poxa, não, mas apesar que eu já tinha falado lá, eu já estava contaminado com a ideia de que precisa desse negócio. E lá eu falei, você tem que ter o seu próprio canal, o seu próprio local, né? Eu acreditei nisso a minha vida inteira, eu vi as pessoas perdendo espaço para isso, pra aquilo. E aí, você tem que ter o seu próprio espaço. E lá naquela ocasião eu falei, não, vamos fazer então aí a divulgação passo a passo desse negócio. Eu já comentei sobre isso lá, não foi, Anderson, também? Sim. Eu falei que a gente vai fazer essa sequência para poder mostrar passo a passo. A nossa conversa de hoje, ela tem como objetivo isso. Quais são os motivos da gente ter que fazer esse estabelecimento desse local, onde vai ficar mais organizado, e aí a gente vai dizer como vai fazer. Mas só para esclarecer, Gabi, por isso que depois a estratégia de qual praça você vai, vamos falar da praça do Spotify, vamos com a marca da Tecnoponta, vamos com a marca do Papo de Ponta, ou do que vai surgir também agora, daqui para frente, né, nesse período de início de ano, vai surgir o Clube Internet, que é a comunidade da Tecnoponta. Spoiler? Spoiler. O Clube Internet, eu vou falar um pouquinho sobre ele, depois vai ter acabado. Antigo spoiler, né, Emerson? Depois a gente vai... Porque agora é o quê? Não, eu digo que é antigo spoiler porque a marca que ele está dizendo, o Clube Internet, deve ter quase seus 20 anos também, né, Emerson? Tem sim. Okay. É que o Clube Internet que vai vir na sequência, ou seja, no começo do ano de 2021, nós começamos o Papo de Ponta. Agora a gente está consolidando o Papo de Ponta, o seu próprio site, está tendo um espaço para poder fazer ali, faz parte da família de produtos da Tecnoponta. Cada curso é um produto, o podcast é um produto, e agora vai sair o produto que é a rede social corporativa, que é uma rede social própria da Tecnoponta para alunos da Tecnoponta. E o nome da rede é Clube Internet. E essa ideia de criar uma rede social para os alunos da Tecnoponta surgiu quando eu dava aula aqui há mais ou menos 20 anos atrás. Entendeu? E aí eu registrei esse domínio, só que aí depois o backsite começou a ficar muito intenso e eu comecei a ficar dividido, eu tive que ficar mais focado lá. E pausei essa ideia. Agora eu voltei, eu tô tirando ela ali do baú, chacoalhando, e agora ela vai com força total. É exatamente isso. Então agora ela vai fazer vamos para essa linha do Clube Internet. Quando vier o clube também, aí vai ser essa mesma coisa. A gente vai falar sobre o clube aqui, aí vai misturar tudo, né? O curso com a comunidade, com o podcast. E como eu acredito muito em startup, eu acredito muito no empreendedorismo, eu imagino cada negócio, cada elemento que a gente coloca, eu tento aplicar as regras todas como se fosse uma empresa única para que ele fortaleça ali dentro daquela marca Tecnoponta, que é o guarda-chuvão de tudo, entendeu? Então vai chegar um tempo em que o próprio backsite vai também ser um desses pilares, entendeu? Porque ele fornece tecnologia para tudo isso acontecer, né? Sim. Emerson, desculpa, pode concluir, mas... Não, é que você estava falando e eu estava aqui presa naquele assunto que você mencionou agora há pouco, né? Quais são os motivos que a gente tem para fazer o site do Papo de Ponta, né? Por que a gente tomou essa decisão e a gente quer fazer isso? E eu acredito que cada um aqui tem um motivo diferente de acordo com a realidade que está mais inserido. O Emerson tem um motivo dele, o Mike tem... cada um enxerga um elefante de um ponto, né? Então, o Emerson enxerga a tromba, o Mike enxerga a pata, a Gabi enxerga as costas e eu enxergo o rabinho, né? Então assim... Também não gostei da tromba.
Então, eu tava Tem pensando 4 patas, o elefante agora. Quem que ela tem orelha, Podia dar uma pra cada, né? tem a orelha. mas aí a gente vê tudo muito parecido, né? Sim. Não, mas eu tava pensando nisso, no que a gente enxerga, né? E eu tava aqui tentando raciocinar quais são os motivos que eu enxergo pra gente precisar do site do Papo de Ponta. E um dos motivos que eu percebo que a gente precisaria ter o site do Papo de Ponta é justamente que o consumidor final, o usuário final, o nosso ouvinte, se sente mais confortável num ambiente que não tem merchandising, que não tem ali o objetivo final toda hora. Compre, compre, compre. Ele quer aprender, ele quer se atualizar, ele quer ligar o botãozinho ali e não prestar atenção mais em nada e consumir ali um conteúdo. E esse é o lugar. Então, é um lugar onde ele não é assediado o tempo inteiro, como é, por exemplo, o Facebook hoje, né? Se o tio Mark deixar eu falar. Se a gente não for Se vetado. a gente não for vetado, a cada 3 posts orgânicos de amigos que a gente tem, vem um anúncio. Né? E isso eu já fiz a conta. Eu já fiz a cada 3 posts um anúncio. Eu já peguei casos que era a cada 2 um anúncio, 2 um anúncio. E aqui no Spotify, no Twix, Na Twitch? Chocolate. A Laís tá ficando velha também, né? Eu não conhecia Twitch. A Twitch. É menina. É menina? Tá bom, eu achei que fosse menina. A Twitch. Na Twitch também, a gente dá play, né? E escuta a galera falar e a gente tá ali consumindo conteúdo. E o site do Papo de Ponta é um local seguro para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte tá ali relaxado, sem ter que, tipo, mas, meu Deus, mais anúncio. Tipo, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente optou por fazer um site separado do institucional, nosso marketplace da Tecnoponta. E cumprir com o objetivo do Papo de Ponta, que é a Exatamente. transmissão de conteúdo e conhecimento, né? Exatamente. Eu queria colocar uma polêmica. Mais uma. A gente tá falando. Mas isso é o que dizem na Tecnoponta por aí, viu? Ele chega ali. Isso vai virar um corte também. Quando o Anderson chega ali, é. E se eu não gostar de quem tá no contraponto, eu abaixo o volume. E a frase pra ele jogar de final é: aí se fosse comigo. Não, mas eu queria trazer o seguinte. Viu, A Anderson? gente. É bullying. Eu sei. A gente. Nós vamos ter o visual, né? O vídeo. Nós vamos ter o áudio. E vocês entendem que é necessário também ter uma descrição em texto dos principais assuntos que foram conversados, seja no áudio ou no vídeo? Não sei como que fala isso, Mike? Uma transcrição dos principais assuntos para que os buscadores possam encontrar, para que as pessoas possam, de repente, ter esta informação também? Eu acho que sim. Eu acho que é Eu fundamental, acho né? que sim. É que, pelo que você está falando, Anderson, assim, me faz refletir sobre como é feito hoje e o que pode ser melhorado. Hoje o Michael faz um artigo para falar sobre os assuntos que são abordados no Papo de Ponta e coloca lá o vídeo para o pessoal assistir. Certo. Se ele Acho já... que é o suficiente, né? mas eu acho que está sendo feito muito só assiste o Papo de Ponta, mas a gente não... Não detalha aquilo que está sendo o que o falado Anderson dentro tá do dizendo, programa, sim. que eu tô percebendo, assim, se nós conseguirmos fazer uma síntese do que Alguns a gente tópicos. do que a gente conversou aqui em texto para colocar lá, o Google, os buscadores, os buscadores é meio eufemismo, né? Quem é que pensa no outro, né, que não o Google? Muito raro, né? Assim, Os currículos dos entrevistados, a especialidade dos entrevistados, acho que muita informação que a gente acaba não colocando deveria estar num texto para que as pessoas também tenham condição de ler, ver. Tem gente que gosta e prefere. porque a foto e a imagem de vocês, sem necessariamente ser professores do Tecnoponta. É mais um motivo para o site do Papo de Ponta, porque no site da Tecnoponta iria ficar muitas informações, além da gente, por exemplo, eu não sou professora na Tecnoponta, e lá tem as informações dos professores,
no site do Papo de Ponta, a gente vai ter esse espaço para abordar pessoas que não são professores aqui, por exemplo, eu, bater esse papo e colocar mais informações, como a síntese, como você falou também. Eu acho, assim, é uma posição minha, não sei se é o correto, mas é uma forma como eu acho legal de se trabalhar, né? Eu não gosto muito de repetir informação. Porque eu acho que, a menos que eu tenha um foco, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente está pensando num site que seja inclusivo. Aí eu preciso colocar essas informações, beleza. Por quê? Porque se entrar alguma pessoa que seja deficiente visual, ela precisa ter aquilo escrito, beleza. Se for por conta disso, aí eu acho que vale. Se não for por causa disso, aí é repetir informação, né? Porque, por exemplo, tá no vídeo o que eu sou, tá no vídeo o que você é. Agora, se tem esse foco de inclusão, aí perfeito, aí é uma outra pegada, é uma outra razão. Mas eu penso também numa outra condição, Mike, que é assim, se eu for hoje num buscador qualquer, sim, e colocar lá um assunto, como produzir um podcast, qual é a melhor mesa de som para um podcast, qual é a câmera, como se conecta, quem está vendo isso aqui agora não imagina o quanto que a gente passou e aprendeu desenvolvendo tudo isso por um ano, o quanto que a gente vai evoluir para o segundo ano e o que vai acontecer depois. Se isso está escrito e o buscador consegue encontrar, ele só vai encontrar se for texto. Então, mas o que eu estou dizendo, Anderson, eu concordo contigo. Tua forma de avaliar está certa, não está errada não. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, existem informações que não vão ser buscadas, que não são palavras-chave, então, se não for por uma questão de inclusão, talvez não precise. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente está falando sobre por que a gente precisa ter um site. Isso poderia ser um texto de blog. Sim. Então, beleza, a gente fazer uma descrição com o vídeo do Papo de Ponta, vai técnica de SEO, vai ter tudo isso, vai encontrar. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, informações que não vão pesar nesse sentido, que já estão no vídeo, se for por uma questão de inclusão, ok. Se não, não tem necessidade. É isso aí. Um outro pedaço do elefante que eu consigo enxergar também aqui nesses motivos da gente ter um site é com a separação, né, do Papo de Ponta do site da Tecnoponta, o site da própria Tecnoponta aí fica mais sucinto, fica mais focado ao marketplace, e a pessoa que vai lá já com o intuito, que já tomou a decisão e quer e vai lá comprar, ela não se perde tanto na nossa página porque tá ali, compre. E é esse o objetivo do site da Tecnoponta, que é uma loja virtual. Agora, a gente criar a nossa autoridade, a pessoa entender quem é a Tecnoponta, quem são os profissionais, os professores, a equipe da Tecnoponta, que é um dos objetivos do Papo de Ponta, a gente se apresentar e apresentar a nossa estrutura, né, e entregar conteúdo para essas pessoas, já tem um local separado para quem quer aprender de forma gratuita, né? Agora, a pessoa quer comprar, já decidiu e quer fazer parte, e quer ter a Tecnoponta no seu currículo e na história da vida dela, aí ela vai no site da Tecnoponta, que está ali com todos os links certos para ela comprar. Então, essa separação eu consigo ver perfeitamente também na navegabilidade do site da Tecnoponta. Esse é um outro pedaço juntando as três coisas que vocês falaram. O Anderson falou sobre fazer a transcrição, ou seja, ter em texto o que é falado no Papo de Ponta. O Michael foi além, ou seja, pegou o que o Anderson falou e falou, não preciso fazer uma transcrição do Papo de Ponta, eu posso ter 3, 4 artigos que são muito melhor elaborados dos temas que a gente falou aqui, porque nesse bate-papo a gente falou sobre 4P, falou sobre inclusão, falou sobre SEO, tal. Então, se a gente está falando sobre vários temas, não cabe, de repente, num único artigo também ser tão misturado, né? Pode ter um artigo sobre inclusão, direcionando para esse papo. O artigo, isso, é isso que ele falou, que a ideia dele foi muito boa. Aí você veio com uma outra ideia também, que é dar foco no site do comércio eletrônico para o comércio eletrônico. Aí tem um risco. Porque quando a gente fala de SEO, que é justamente o assunto que foi falado também aqui, nós temos 2 medidas que são importantes. Uma é a popularidade e a outra é a autoridade ou a credibilidade que você tem ali dentro. Então, quando a gente faz anúncio, a gente até pode estar aumentando a popularidade do site Tecnoponta, mas a credibilidade do site Tecnoponta, ela depende de você ter conteúdo relevante sobre aquele tema, não simplesmente propaganda de curso. Então, eu acho que, juntando tudo isso, o site do Papo de Ponta, ele não vai aumentar 100%
a credibilidade da Tecnoponta no site da Tecnoponta. Por isso que o blog não sai. O blog permanece no site da Tecnoponta, porque lá é que vai ter esse conteúdo que o Anderson falou, que você já separou e a gente vai usar. Eu vou manter isso ali, porque só o curso é uma consequência. O conhecimento é que está... O conteúdo é rei, né? O conhecimento é que está em pauta. Então, o blog permanece no site da Tecnoponta, para que a Tecnoponta permaneça com a autoridade sobre esse conhecimento. O Papo de Ponta é só onde a gente vai botar os vídeos, os áudios, entendeu, Laís? E eu não vejo também o site do Papo de Ponta que tenha que ser um site complexo, cheio de menus e itens. Tem que ser bem simples, né? De repente... É um hot site. É um hot site, é uma homepage. Essa ponta do elefante que eu falei aqui é no ponto de vista da experiência do usuário e não da técnica, né, e da mecânica do Google. Eu fiz uma experiência esses dias, eu não lembro exatamente com quem, lembrei, eu estava dando aula e eu quis mostrar para os alunos que ele podia encontrar assuntos relacionados à profissão dele, de repente escutando o Papo de Ponta. E eu tive a dificuldade de encontrar a lista dos vídeos em ordem para mostrar para eles. Então, assim, é uma dificuldade que a gente resolve isso tendo o próprio site. Sim. É que o Papo de Agrupar Ponta... por temas. O Papo de Ponta nasceu, ele tinha um quartinho de criança, né? Agora ele cresceu, a gente precisa montar um quarto de adolescente para ele, então ele vai para um hot site. Essa que é a ideia. Vamos imaginar a Tecnoponta que eu quero é a Tecnoponta, uma faculdade de tecnologia extremamente diferente do que a gente tem por aí, simplesmente porque a gente está tendo a possibilidade de fazer de uma forma nova. Dentro desse contexto, pensa numa faculdade completamente digital, tá? Os nossos cursos são cursos para especialização, nós não damos graduação, nada disso, mas as pessoas conseguem entender melhor quando elas imaginam esse ambiente. O que você tem lá numa faculdade se for totalmente digital? Você vai ter a secretaria, que é o local onde você pede lá um certificado, um atestado, verifica a segunda via de boleto, essas coisas, que é a parte de secretaria digital. Você vai ter lá o Marketplace, que é para você poder ver todos os produtos que estão lá e você vai poder escolher, vai poder comprar. Depois você vai ter lá um ambiente que é chamado de AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, para você poder fazer as suas aulas, fazer as suas provas, estar presente em aulas ao vivo. E você tem uma biblioteca, que é o local onde está o conteúdo daquela faculdade digital. Então, o blog da Tecnoponta, ele é a parte da biblioteca pública do site Tecnoponta. Então, nunca vai deixar de estar lá, porque a Tecnoponta não é só o Marketplace. Ela vai ter que ter todos esses elementos. Ela tem que ter o local para o cara poder selecionar um curso e comprar, mas depois que ele comprou, ele tem que saber onde é que ele pede o certificado dele. Então, tem a secretaria online. E depois que ele fez a secretaria online, ele tem que poder consumir uma aula, uma reposição de aula digital, alguma coisa, ou informação de quando vai aparecer a aula. Ele tem que ter lá o AVA, e ele tem que ter a biblioteca para se aprofundar nos assuntos. Como hoje ela tem só Marketplace, parece que as outras coisas atrapalham. É que se você pensar no Papo de Ponta, ele não é nada disso. Por isso que ele se destaca, porque ele é um conteúdo que pode depois vir fazer parte, ou seja, de repente tem um artigo lá no site Tecnoponta que fala, olha, para saber mais, assista esse episódio do Papo de Ponta. Entendeu? Ai, cadê o papel e a caneta, meu Deus? Tá gravando tudo Ah, e depois é. você assiste. Nos É assista, verdade, nos é verdade. assista. Porque eu quero anotar as coisas aqui, os insights que eu tô tendo. Você assista, leia o blog, escute o podcast. Não, aí o Michael vai fazer a edição, então a gente vai fazer o seguinte, uma revisão agora dos pontos que nós falamos. Prepara o print. Marca aí, ó, minuto. Aí o Michael, vamos falando, o Michael vai colocando o que foi falado assim, a pessoa dá um print no final, que é a anotação, né? Não, mas é isso mesmo. O nosso trabalho é isso, entendeu? O caminho onde nós queremos chegar é nesse local, onde eu tenho o AVA, onde eu tenho a biblioteca, onde eu tenho o e-commerce, o marketplace e onde eu tenho o local onde eu consigo fazer as minhas aulas, que é... Não, já falei, o AVA. Tu falou AVA, tu falou da biblioteca, tu falou do Marketplace. E a secretaria? E a secretaria online, onde eu posso me relacionar ali, olha, eu fui aí e tal, e quero saber mais alguma coisa. E tem uma outra questão também, Amos, que assim, Tem a cantina também. A cantina Tecnoponta é o melhor. E É um dos diferenciais do nosso curso, inclusive. escuto muito isso. Nossa,
Eu acho total, porque aqui na Tecnoponta, nos cursos presenciais, quem vem fazer os cursos ganha comida, bebida, café, suco, bolinha de queijo, doce, brigadeiro. A gente tem aqui uma estrutura irada de coffee break. É marcante para quem faz curso. É marcante. Nossa, eu particularmente já fiz até o começo do ano passado, tinha feito 8 cursos na Tecnoponta presenciais. E toda vez que eu decidia que eu ia fazer um curso na Tecnoponta, eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou engordar uns 2 quilos. Só de coffee break. Vou contar uma história sobre isso. Eu tive, numa das turmas, eu falava, gente, nós vamos dar uma pausa para o café. E eu percebia que tinha um aluno que quando eu falava pausa para o café, ele falava, professor, é 15 minutos, e descia. Isso aconteceu na primeira aula, na segunda aula, eu perguntei para ele, por que você desce? Ele falou assim, porque eu não gosto de café, aí eu vou aqui embaixo na lanchonete comer alguma coisa. Aí eu falei, você nem foi visitar para você saber o que é o nosso café? E aí no terceiro dia ele subiu. Ele falou, Anderson, eu descia para comer. Agora eu entendi o café. Então hoje eu explico, quando eu tenho aula, eu falo, gente, nós vamos parar para o café, mas não é café. Subam e conheçam o que a gente... Sim, sim. E detalhe, é de graça, vem junto com o curso. Então a pessoa vai lá e come um monte. Ainda traz. Tem uns clandestinos que trazem um copinho com um salgadinho para dentro da sala de volta. Um brigadeiro de sobremesa. Putz! Eu, mudando de assunto das guloseimas, tem uma questão também que a gente bate bastante, o Emerson fala bastante sobre isso, que é tudo que é ensinado na Tecnoponta, tudo que a gente coloca como prática, existe alguma empresa, o professor é proprietário de uma empresa, isso é aplicado na real de alguma forma, e isso que a gente está fazendo aqui é para mostrar justamente que o que a gente ensina sobre mídia, vídeo, gravação, o curso de podcast que está sendo lançado agora, ele é aplicado, a gente testou, ele funciona. E é por isso que a gente está ensinando. Não é simplesmente um ensaio. Isso é importante de falar, porque tem muitos cursos hoje online que é tudo na teoria, né? As pessoas não... Às vezes o professor do curso nunca aplicou na prática e ensina. Então aqui é importante, a gente tem professores na negócio prática. que me fez lembrar, porque quando a gente fez o Papo de Ponta quando a gente fez o podcast do Papo de Ponta, quando a gente fez a parte que foi sobre os bastidores, o que aconteceu? A gente falou muito sobre aprender fazendo. E eu depois assisti o nosso Papo de Ponta, que foi o especial do ano passado, né? E me deu a impressão ao assistir que a gente estava falando de autodidata. Ou seja, como se a pessoa não estudasse, fosse lá e fizesse. E eu acho que cabe aqui uma correção sobre esse pensamento, né? O aprender fazendo, que eu estava dizendo, que nós falamos naquela ocasião, mas não ficou claro, porque deu essa impressão, é de cursos práticos. Ou seja, estar ao lado de profissionais extremamente capacitados que vão te deixar botar a mão na massa. Esse que foi o conceito do aprender fazendo, que eu coloquei ali, e depois todo mundo ficou falando, tal, aprender fazendo e tal. Mas passou essa ideia de autodidata, tipo, vai fazendo aí e aprende sozinho. Não, não foi isso, não foi essa ideia. Foi a ideia seguinte, por exemplo, você vai fazer um curso de web, você vai chegar aqui, vai estar relacionado com pessoas que estão dentro de empresas de desenvolvimento web há muito tempo, e essa pessoa vai passar um conteúdo para você e você vai fazer na hora aquele negócio ali. Se for fazer um curso de elétrica, você vai estar com um engenheiro extremamente capacitado, só que você vai ali cortar o fio, ligar o disjuntor, você vai mexer naquilo ali, é prático, entendeu? Mas eu percebi, se vocês assistirem depois do Papo de Ponta, que em um momento deu a impressão de improviso, de autodidata, por exemplo, aqui. Só concluindo, Laís. O Anderson falou que a gente está aprendendo na raça aqui, e o Carlinhos falando no Japão sobre edição de áudio. Ele está há 4 anos estudando isso, entendeu? Aí a gente está falando sobre esse negócio aqui. A gente tem os cursos de fotografia aqui com super técnica, só que quem é que tem experiência com podcast? Se é uma ciência nova, vai demorar mais uns 4 anos para ter alguma coisa numa faculdade. A gente pesquisa e desenvolve novas tecnologias. Inclusive, a gente está lançando o curso de podcast, né?
Só que antes da gente lançar o curso de podcast, a gente tem aí 1 ano e tanto de experiência aqui com o Papo de Ponta, para primeiro aprender, né? A gente absorveu, teve a experiência, colocou no ar, aprendeu com a experiência e depois a gente vai ensinar. E até para ensinar o que não funciona, né? Porque a gente fez opções, nós fizemos opções erradas. A gente foi por caminho errado. Mas Anderson, vamos imaginar. A gente aprendeu a fazer na raça o podcast. Mas a edição tem o curso de Premiere. Mas entendeu? O professor, a parte de áudio é um profissional da áudio, fotografia, profissional de fotografia. Porque a gente A junção é juntar tudo bolo. nesse formato aqui. Isso que é a novidade. Uma vez aconteceu comigo, uma história rápida aqui do Aprender Fazendo. O meu primeiro curso na Tecnoponto eu tinha 14 anos, né? Então, assim, faz um pouquinho de tempo. Mentira, faz muito tempo. Eu já sou idosa. E eu fiz, no começo da minha carreira, um curso de programação. Eu comecei como designer, né? Tanto que eu tô nessa área já há quase 10 anos. 10 anos você vai fazer agora, sim. E um dos meus primeiros foi de programação, então foi PHP com MySQL. E assim, a minha formação base é administração. Eu sou mestre em gestão de recursos humanos, agora eu posso falar com propriedade. Eu vou puxar a sardinha, que é a seguinte. Eu assisti a sua apresentação do seu mestrado inteira e o quanto que é valorizado formatação, alinhamento, pontuação. E se você não aprende o básico, que é muito comum hoje, os jovens, eu posso falar isso, partir para soluções no celular sem aprender, por exemplo, como trabalha uma tabulação no Word, Então, escuta essa. Eu comecei na área de design, eu fiquei muitos anos na área de design, até um ponto que eu falei assim, bom, eu vou experimentar a programação, né? Porque eu trabalhava no Backsite já há 10 anos, fábrica de desenvolvimento de software, eu era designer e queria aprender programação para descobrir também aquela área. Então, não existia, eu não trabalhava com a Tecnoponta ainda na época, era só o Backsite. Então, eu paguei, acho que uns 2 cursos de programação. E nesses cursos, o professor mandava a gente programar. Então, tinha a parte teórica, ele explicava e a gente tinha que fazer. E os meus códigos sempre davam erro. Sempre davam erro. E eu queria socar o computador. E aí, já nos cursos, eu aprendi que sei verificar se está dando certo, sei ver o que o outro está fazendo, mas eu mesmo não tenho vocação para aquilo. Então, depois dos cursos de programação, eu fui fazer o quê? Fui fazer project, fui fazer Excel, fui fazer gestão de projetos, eu fui fazer várias outras coisas na área de gestão e também depois fui fazer Photoshop, mais outras coisas na área de design, que é o que eu gosto. E deixou a programação para quem para quem gosta. Mas se eu não tivesse aquela experiência dentro da sala de aula... Mas imagina então, só para poder contextualizar, imagina se você tivesse se matriculado 4 anos no curso de programação. Nossa senhora, eu ia ter trancado no primeiro semestre. Que é o que acontece demais. Nossa. O pessoal tranca o curso no primeiro semestre, segundo E semestre. gasta mó dinheirão com isso, né? Fala das tribos, né? E eu tenho filhos, para dar de exemplo, eu achava que minha filha ia ser arquiteta. E hoje ela está quase se formando em farmácia. Sim. Ela precisa de uma psicóloga. Ou eu, né? Ou eu preciso. Não, eu brinquei. A gente coloca os nossos sonhos nos filhos, né? Não, tadinha. A Gabi também. A filha Gabi, dele também é Gabriela. minha xará. Trabalhei com a Gabi um tempo também. Isso. Exato. E se vocês quiserem mais sobre isso, no mestrado da Laís, eu não sei se isso é público, né? Uma das perguntas foi, por que as empresas não passam de 4 gerações? Eu acho que é bem por aí. Gente, deixa eu retomar o nosso papo, porque a gente saiu clicando no link do Google, a gente está bem longe do nosso tema, que é justamente o objetivo. Depois o Mike corta. Então, não precisa cortar, não. Mas é bom trazer de volta. É o seguinte, eu acho que eu nesse novo formato aqui, eu não tenho um cronograma. Eu não tenho um cronômetro, eu não sei nem quanto tempo a gente já está aqui falando. Eu posso falar. Pelos meus cálculos já deu 1 hora. Então acho que já seria legal a gente partir para nossas considerações finais, né?
E aí eu deixo vocês falarem alguma coisa sobre isso, sobre essa parte. Bom, então a gente conseguiu nesse bate-papo, foi um kickoff, né, da produção de sites, do processo. Depois a Laís aborda um pouquinho melhor sobre isso na consideração dela. Mas é que foi importante a gente bater um papo e entender a importância da gente ter um site, da gente centralizar o nosso conteúdo, e ter autonomia e centralizar uma rede social nossa. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente, nos dias de hoje, se preocupa muito com o TikTok, Instagram. Não que isso não seja bom, é bom você divulgar na praça, mas para onde que você está levando o seu público, né? Eu acho que isso é um questionamento que eu gostaria de deixar aí para qualquer pessoa. É um autônomo, um profissional liberal, uma pessoa que tem uma empresa, seu comércio, seu negócio. Eu acho que você tem que pensar para onde que você está levando, né? Aonde que você está convertendo, né? Isso. Então, acho muito importante esse bate-papo, gostei bastante. E agora passar as palavras para a Laís, fazer suas considerações. Eu acho que eu já falei tudo que eu achava de importante. Assim, tem inúmeros motivos pelos quais a gente tem que falar, tem que ter um site. Já falei dois do meu ponto de vista, né? Tirando a parte de tráfego, né, que você falou, das conversões do público-alvo, do consumidor que a gente quer, e que não é segredo que toda empresa que se preze queira vender, né? E essa é uma das estratégias que uma empresa pode usar para conseguir mais clientes, né? Então, primeiro a gente tem que atrair as pessoas para elas conhecerem a gente, saberem que a gente sabe do que a gente está falando, né? Criar uma admiração pela empresa, pelos profissionais, e depois ela desenvolver o desejo de ter o produto, né? De comprar o produto. Então, isso não é nenhum segredo. E o site faz parte dessa visão de profissionalismo que o usuário vai ter da gente, né? Profissionalismo, Então, credibilidade. Exatamente. Agora, a gente ter uma página voltada, vídeos no YouTube apontando para o site do Tecnoponta só, que é para vender, isso já quebra um pouco aquele romantismo que a pessoa tem de que quero aprender, vou no site e está me vendendo coisa. Né? Então, eu acho que faz parte o site justamente por conta disso, a gente criar um ambiente confortável para o usuário, para que no futuro ele se torne cliente nosso aluno, né? E que a gente faça parte da vida dele. Então, eu acho que isso é muito importante, um dos motivos principais a gente está querendo fazer o site agora para poder criar essa imagem para o nosso respeitar cliente. também a jornada de compra, né, do consumidor, que isso é outro papo de ponta. Continua nos próximos episódios. Para você entender Sim. como que você atrai nas redes sociais, qual é o público-alvo, até converter no site e fazer uma venda. E o próximo papo de ponta sobre esse assunto, a gente vai falar com o Luiz, que já é representante do Backsite, porque aqui a gente está como Tecnoponta conversando do porquê que a gente precisa de um site. Agora, no próximo papo de ponta, a gente vai falar com alguém de dentro do Backsite, para começar realmente a dar o start com aquela outra empresa do Backsite. E aí, Anderson? Eu acho que também é interessante assim, né? Quem teve a experiência de fazer uma viagem longa, sabe do prazer que é voltar para casa. E nada como você ter o seu ponto seguro, mesmo que você queira seguir por caminhos diferentes ou rotas diferentes. Um vai querer de trem, outro vai querer de avião, outro vai querer de carro, outro vai querer de navio, chegar no mesmo lugar, mas ter a sua segurança de estar em casa é muito prazeroso também. Bom, Michael, agora eu queria que você desse suas considerações finais também pra gente. Pessoal, primeiro eu queria citar a importância de tudo que a gente falou, né, de uma forma breve. É muito importante que você tenha o seu espaço, seja qual for o ramo de atuação, é importante que você tenha o seu espaço, isso é uma coisa que você tem que levar. Você tem que usar rede social? Depende do teu nicho, depende do teu público, depende da empresa que você tem. Se você vai usar de acordo com aquilo que de acordo com o teu público, com a tua persona. Mas independentemente da rede social que você usa, o site você tem que ter. É o teu espaço. Quando você usa Facebook, YouTube, qualquer outro, você está usando o espaço de outra empresa que cede um local para você. Então é importante você ter o seu espaço, ali é você. É você e ponto final, independentemente daquilo que acontecer com aquele outro local que simplesmente hospeda o teu conteúdo. E a segunda coisa que eu quero dizer que eu acho que é importante é que, assim, por mais que a gente esteja falando da criação de um site pro papo de ponta, você pode tomar isso para você, seja qual for a empresa que você tem, seja qual for
teu ramo de atuação também. Você vai ver como funciona todo o processo de criação de um site, de uma empresa. Então, você acompanhando, você não vai estar só acompanhando aquilo que está sendo feito para nós aqui enquanto Tecnoponta. Você vai acompanhar algo que você pode aplicar na sua empresa, na sua startup, então no seu negócio. Então, acompanha, continua com a gente, porque você vai aprender bastante coisa com a gente. Boa. Bom, gente, então é isso, né? A gente vai preparar agora. Não tem muito o que falar, porque vocês já falaram tudo, já falaram bem, foi bem legal. Espero que vocês gostem. No novo formato, a gente pode, de repente, ter algumas falhas, porque é a primeira vez que a gente está fazendo esse formato. Vamos melhorar cada vez mais. Obrigado por estar aqui conosco. E depois do tchau, vamos em frente. Vamos em frente. Então é isso, gente. Vamos em frente. Até mais. Até mais, gente. Tchau, gente. Muito Até a obrigado. próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram? Legal, né? Ó, deu até um frio na barriga de fazer essa técnica, as novidades. A gente vai aprendendo coisas novas e colocando novas técnicas, novas tecnologias. Bem divertido. O pessoal estava afiadíssimo, a discussão foi bem bacana e espero vê-los no próximo Papo de Ponta. Vamos em frente.